Que a graça e a paz de Cristo esteja na vida de todo. Como um cristão deve se relacionar com o crente e o descrente? Como deve ser esse relacionamento? Você quer saber? Se você quer saber, venha comigo nesse vídeo. Se esse vídeo for importante, se inscreva nesse canal, deixe seu like. Isso é muito importante para o crescimento desse canal. Como um cristão deve se relacionar tanto com um crente como aquele que não é crente? Como deve ser esse relacionamento? Primeiro, se ele for um cristão, esse relacionamento é de união e comunhão. Isso mesmo. Se essa pessoa for um cristão, compartilha a mesma fé que a sua, esse relacionamento é de comunhão. E nós iremos, olha o Salmo 133, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Veja, o relacionamento de quem compartilha a mesma fé é de união. Segundo, de comunhão. Também, se você olhar, e esse princípio a gente vê Jesus mostrando também, lá em João capítulo 17, que ele desejava, assim como ele era um no Pai, que nós fosse um com ele. É de união, é de comunhão, a vida comum entre si. Também nós vemos esse princípio com Paulo, e aqui eu quero que você veja, entender tudo que eu já disse, à luz da palavra de Deus. Como vivia os primeiros cristãos quando se convertia ao cristianismo. Capítulo 2 de Atos, e que registra isso, é o doutor Lucas, que registra isto, está escrito em Atos dos Apóstolos 2,42. E perseveravam na doutrina, no que os apóstolos ensinavam, e na comunhão. Veja, havia comunhão. Então disse que como deve ser a vida de relacionamento de um cristão. Ele deve se relacionar com outro cristão em união e comunhão. E comunhão. Capítulo 40, Atos 4, versículo 32. E era o coração e uma alma da multidão, dos que criam, e ninguém diziam coisa alguma do que possuir a sua, mas todas as coisas eram comum. Veja essa comunhão, é vida comum entre eles. Eles compartilham as mesmas coisas, porque eles entendem. Porque só uma pessoa espiritual vai entender as coisas do espírito. Uma pessoa que não tem o espírito jamais vai compreender o que você compreende da palavra. Aí pergunta-se, mas tem divergência no meio dos cristãos? Tem. Todos nós temos divergência uns com os outros, em todo lugar. Enquanto estivermos aqui, temos de ver como deve ser resolvido. Aí, Paulo diz que é para isso que existe o amor e para isso que existe o perdão. Assim como Cristo me perdoou, e aí eu quero mostrar isso à luz da Bíblia Sagrada, como deve ser resolvido quando houver questões, porque vai haver questões entre nós. Estamos ainda na terra, nós estamos aqui. Olha o que o Paulo vai ensinar em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Ele diz, suportando, olha, porque tem momentos que o outro se torna insuportável, mas ele diz suportando uns aos outros e perdoando. Olha, perdoando uns aos outros. Se algum tiver queixa, assim como Cristo te perdoou, fazei também.
Porque vai haver entre nós, se há entre marido e mulher que dorme na mesma cama, tem divergência, imagine. Deus fez nós diferente, com personalidade diferente, com caráter diferente, e nós vamos ter divergência. Mas Paulo mostra aqui que nós devemos suportar um ao outro. Devemos, quando errarmos, devemos pedir perdão e perdoarmos uns aos outros. Essa comunhão deve haver entre os irmãos. Veja que lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz assim, e perseveravam, eles lutavam para viver unido entre eles. Eles lutavam para viver naquilo que os apóstolos ensinavam, nas orações, na comunhão, e no partir do pão, e na comunhão. Se a gente não lutar por esta comunhão, para ter essa comunhão, nós vamos ter divergência, nós pensamos diferente, agimos diferente. Temos caráter diferente, temos ponto de vista diferente do mesmo assunto. Mas nós temos ponto de vista diferente. E se a gente não entendermos isso, e quando isso acontecer divergência, aí a Bíblia diz, nós devemos suportar um ao outro e perdoar. Se como Cristo me perdoou, eu tenho que perdoar o outro. Aí a Bíblia diz, se eu tiver queixa, deve haver perdão entre os irmãos. Mas agora, querido, eu queria deixar essa pequena palavra para mostrar para você que o nosso relacionamento é de comunhão, é de união e de comunhão. Como devo me relacionar com aqueles que não são cristãos? O nosso relacionamento com aqueles que não são cristãos é um relacionamento de amor. Aí você pode pensar assim, de amor, sim. É isso que a Bíblia nos ensina. E eu quero começar mostrando para todos nós que Jesus, o mestre, o nosso mestre, nos ensinou. Primeiro, você já sabe um texto que é famoso, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas como deve ser esse relacionamento entre uma pessoa crente e um não crente? Isso pode ser teu pai, pode ser tua mãe, pode ser teu irmão, pode ser teu amigo, pode ser teu vizinho, pode ser o melhor amigo que tu tem. Como deve ser esse relacionamento? Vamos lá. À luz da palavra de Deus, eu quero trazer esse ensinamento. Olha o que Jesus vai ensinar. Ele diz assim, e também pode ser, olha o que ele diz. Eu, porém, vos digo, amai quem? Os vossos inimigos. Então, até que os inimigos eu devo amar. Meu relacionamento com os não crentes é de amor. E você sabe o que é amor? Amor é atitude. É atitude. Você quer ver isso? Aí ele vai dizer, bendize os que te maldizem. Fale bem daqueles que falam mal de ti. Faz o bem a quem te odeia. Olha. E orai por aqueles que te maltratam e perseguem. Olha, esse é o tipo de relacionamento que eu devo ter com qualquer pessoa. Falar bem daquelas pessoas que falam mal de mim. Devo fazer o bem a todos. Aí Paulo pega esse princípio e ele diz, se teu inimigo tiver fome, dá a comer. Isso está escrito, se você quiser conferir, está escrito no Romanos capítulo 12, versículo 20. Se teu inimigo tiver fome, dá a comer. Se ele tiver sede, dá a beber. Veja, uma atitude. Aí eu devo tratar ele com amor, mesmo quando eu seja meu inimigo, mesmo quando ele fala mal de mim, mesmo quando ele me maltrata. Você está entendendo o que está falando aqui? Mesmo quando aquela pessoa me maltrata. A Bíblia diz, mesmo aqueles que falam mal de mim, eu tenho que falar bem dele. Aqueles que me odeiam, eu devo fazer o bem para eles. Aqueles que me maltratam e me perseguem, devo orar por eles. Isso é bíblico. Então, esse é o tipo de relacionamento que eu devo ter com aqueles que não são cristãos. O que eu não devo fazer com eles? Aí, vou para outro princípio. E eu quero mostrar isso à luz da palavra de Deus também. Eu quero que você abra Salmo 1, que eu não devo fazer junto com os ímpios. Aí a Bíblia vai dizer, com aqueles que não professam a mesma fé, que não são cristãos, que não professam a fé que você tem.
que você não deve fazer com ele? Aí está escrito: bem-aventurado, feliz, é o varão que não anda segundo o conselho. Então, o que eu não posso pegar deles? O conselho. Ele pode ser meu pai, pode ser minha mãe, pode ser meu irmão, pode ser meu amigo, pode ser meu vizinho. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer, pergunta quando eles estão fazendo conselho para mim. Esse conselho é de uma pessoa ímpia, que não tem temor de Deus, que não conhece Deus? É a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Isso tem, o que ele está falando, combina com a minha fé? Dá certo com a minha fé? Não, é contrário à minha fé. Por exemplo, se eu contar algo para ele e ele diz: rapaz, se fosse eu, já tinha feito isso e isso. Ele é vingança. Aí eu me pergunto: a vingança pertence a mim ou pertence a Deus? O que a palavra de Deus diz? Entre o conselho dele e o conselho da palavra de Deus. Isso é muito importante, querido. Então, pode ser o melhor amigo, mas é o meu melhor amigo que tem, que me deu o conselho, meu amigo. Mas ele é ímpio? Essa é a pergunta. Segundo, não detém-se. O que eu não devo fazer com ele? Parar no meio da caminhada. Para fazer o quê? Para pecar. Não se detém no caminho dos pecadores. O que eu não devo me juntar com eles para pecar, para beber, para me prostituir? Eu não posso me deter nesse tipo de caminho com eles. De forma alguma. E nem nas rodas deles, para falar mal de alguém. Ah, é minha mãe, é meu vizinho, é meu amigo, mas ele chegou aqui para falar mal da vida alheia. Não devo compartilhar junto com ele. Pode ser de quem for. Se ele chegou na sua casa, no seu espaço, para falar, escarnecer, é falar mal de alguém. Se ele chegou para falar mal de alguém, não devo me ajuntar com ele. É preferível ter prazer em ficar lendo a palavra do que pegar um conselho do ímpio. É melhor pegar um conselho da palavra. Se é de eu me deter para pecar, é melhor eu me deter para orar, para ler a Bíblia. Se é de eu me sentar para falar mal da vida alheia, é melhor eu ter prazer na lei de Deus e pregar a palavra de Deus para essa pessoa. Nunca se ajunte para falar mal da vida alheia. Não, isso não devo fazer com aqueles que não são cristãos. Aliás, nem com quem é cristão, muito menos. Quero deixar esse pequeno vídeo para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde.